No estúdio da TV Cultura do Amazonas, começamos mais um programa especial da série Tome Ciência da Amazônia. Olá! A região amazônica, vista do alto, em sua maior parte ainda é vegetação. Mas debaixo da floresta existe uma população dividida por visões e projetos de desenvolvimento bem diferentes. Da criação da Zona Franca de Manaus, passados já 50 anos, aos tempos de hoje, em que o conhecimento específico dos povos ribeirinhos começa a ser valorizado como modo até de preservação ambiental, muitas águas, e olha que foram muitas mesmo, já rolaram pelos rios. Até mesmo uma nova cartografia, mais social do que geográfica, vem sendo feita pelos cientistas. É certo afirmar que houve um desenvolvimento crescente, sim, da atividade científica na Amazônia, permitindo um novo conhecimento sobre a região. Vamos, então, apresentar os nossos convidados e poder saber mais sobre as populações daqui. Tatiana Shaw é graduada em Economia, com mestrado em Geografia Humana e doutorado em Ciência Ambiental. Fez pós-doutorado no exterior e é professora de graduação e pós-graduação na Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Ela foi secretária adjunta de Planejamento da Secretaria de Produção Rural do Estado de Amazonas e coordenadora do Centro Estadual de Unidades de Conservação. Claudemir Salles dos Santos é graduado em Filosofia e doutorando em Sociedade e Cultura na Amazônia. Pesquisador do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, ele faz parte da equipe de coordenação de mapeamento social como instrumento de gestão territorial contra o desmatamento e a devastação. Representa aqui o projeto que se preocupa em resgatar e capacitar os povos e comunidades tradicionais aqui da região. Marcelo Bastos Seráfico de Assis Carvalho. Formado em Sociologia, ele dedicou mestrado e doutorado ao estudo das atividades empresariais no Amazonas, inclusive a Zona Franca de Manaus. Participa de grupos de pesquisa sobre desigualdade, trabalho e sociedade na pós-graduação da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, onde ele também é professor do Departamento de Ciências Sociais. Bem, para a gente começar, Marcelo, queria saber de você, esses 50 anos depois, a Zona Franca é a mesma de quando foi criada? Tem o mesmo aspecto? Não. O que é que mudou? A Zona Franca passou, grosso modo, por 3 grandes momentos, não é? Desde a sua instalação. O projeto original de Zona Franca vem do ano de 1957, mas a instalação só ocorreu em 1967, quando este projeto original foi reformado e a ditadura, o governante de então, Castelo Branco, implantou-a, e ela consiste num conjunto de incentivos fiscais, né, para atrair investimentos agropecuários, comerciais e industriais. Nesse primeiro momento, que vai de 67 a 75, a tônica, digamos, da dinâmica econômica gerada por ela foi a atividade comercial de importação. Então, o que aconteceu foi que a cidade de Manaus se tornou uma espécie de plataforma de importação de determinados bens, particularmente aqueles de microeletrônica, que passaram a ser consumidos principalmente pela classe média, classe alta do país, que vinha para cá fazer compras. Eu me lembro, inclusive, que a gente tinha que fazer declaração quando vinha aqui, Exatamente. tal como hoje tem que fazer os $500 quando volta do exterior. Exatamente. Bem, e aí? Então, de 75 até o ano de 1990, houve uma inflexão no modelo que teve muita relação com a crise mundial. Primeiro, a crise do petróleo de 73 e com o impacto dessa crise sobre as divisas brasileiras. Quer dizer, o governo, ou os empresários, aqueles que importavam, acabavam exportando divisas, não é? No momento em que o país precisava acumulá-las em decorrência dos altos custos do petróleo, do aumento dos juros e por aí vai. Então, houve uma decisão governamental de impor cotas de importação, limitando a aquisição de produtos, de bens de que consumo. Apenas passavam, né? Exatamente. Aqui. E de estimular a industrialização ainda dentro da concepção de substituição de importações. Com isso, a indústria avançou
não avançou expressivamente, mas teve um avanço significativo. O comércio perdeu peso, mas não foi liquidado, continuou também bastante animado. Só que isso foi liquidado com o primeiro ano de governo Collor, em 1991, quando o Collor abriu a economia do país para importação, reduzindo taxas de importação. A economia de importação de bens foi liquidada, o modelo passou por uma crise grave, que se estendeu até o ano mais ou menos de 1996, e a partir de então houve uma redinamização mais acentuada ainda no início dos anos 2000, com a produção de celulares e de motocicletas, que se intensificou muito. Então hoje o modelo se caracteriza por ser quase que eminentemente industrial, ainda que permaneçam os incentivos do setor comercial. Todavia, o setor que mais emprega, do ponto de vista dos incentivos, é o industrial. É evidente que esse emprego gera externalidades, quer dizer, oportunidades de investimento do ponto de vista empresarial em outros setores, como hotelaria, restaurantes, enfim, entretenimento. Sim, mas aí o turismo teria também uma força grande, né, nisso. Porque, teria. Por que gera hotelaria, no caso? Por conta do movimento do polo industrial, de executivos, funcionários, trabalhadores que vêm para cá, né? O volume de negócio é significativo. O aeroporto de Manaus é um dos mais movimentados em termos de carga do Brasil. Né? Então, restaurantes, essas outras atividades, acabam se beneficiando também do crescimento populacional de Manaus. Bem, né? Uma cidade, só André para concluir, uma cidade que em 1970 tinha 311 mil habitantes, hoje tem 2 milhões de habitantes. Um crescimento sem dúvida. E era a intenção desde o início promover um tipo de desenvolvimento na Amazônia diferente. Agora, ao lado disso, a gente tem um outro lado, literalmente, da moeda, que é a produção do povo ribeirinho, a produção rural. Como é que você definiria, Tatiana, essa situação? É muito interessante, né? Porque o Amazonas é um estado que é um estado trabalhador. Apesar de se ter a imagem do ribeirinho, do caboclo como preguiçoso, isso não é a verdade. A nossa história é composta de gente que vem do Nordeste, das Arábias, né, que vem para esse interior trabalhar, e da população indígena que trabalha muito a terra. Então, hoje, né, o que nós temos no estado do Amazonas é uma produção rural familiar, forte. Mais de 90% da produção é feita por famílias, né, por comunidades. Muito importante, nós temos a produção de várzea, né, então a relação entre a produção... É bom esclarecer que várzea é aquela terra da beira do rio. Né? Então, exatamente. Que o Código Florestal complicou um pouquinho, mas vamos lá. Mas porque aqui você vai ter, com a sazonalidade do rio, porque o nosso rio Solimões, eu vou dar o exemplo Solimões, ele tem uma variação hidrográfica muito importante, então quando ele está cheio, ele fertiliza, é o nosso Nilo, né, e quando ele abaixa, né, quando ele desce, ele provê de terras férteis para a produção. Então, no período da seca, é o nosso período mais fértil, no qual a produção rural abastece as cidades. No período da cheia, né, quase todo o que a gente consome no Amazonas vem de fora. E aí, isso, como é que fica as pessoas que produzem, que, portanto, têm renda num período e deixam de ter no outro? Não, é muito interessante, porque o produtor rural, diferentemente de outras regiões, né, aqui ele é também extrativista. Então, ele produz no período da várzea, ele extrai no período do extrativismo, e tem todo um calendário, dependendo da região, sobre como é que funciona o extrativismo. Então, a época do açaí é diferente da época da pupunha, que são frutas regionais, né? Também tem um período de pesca, que também varia conforme o tipo de peixe. Então, o período de despesca do pirarucu é um, o do peixe liso é outro. Então, ele tem uma multiplicidade de atividades na produção rural que faz com que ele tenha atividade o tempo todo. Isso não quer dizer renda monetária, mas quer dizer produção rural. Mas de alguma maneira ele está produzindo alguma coisa que vende, portanto, tem a subsistência. Ou vende ou tenha para comer, né? Certo, a segurança alimentar é um tema hoje muito importante, né? E para nós, quando a gente começa a trabalhar a questão de mudanças climáticas, né, cheias, secas, muito fortes, a produção de alimento local é um tema que hoje está muito em voga. Presente, sem dúvida, sem dúvida. O Glademir representa aqui o projeto de nova cartografia social, que muda aquele conceito que cartografia é o relevo de superfície. Na verdade, vocês estão procurando quem está em cima dessa superfície. Exato. Explica para a gente o conceito. Eu diria que são os atos de falas, né, que nós estamos trazendo para a discussão. Né? Mas, assim, tem algumas considerações necessárias. Né? O projeto Nova Cartografia está presente
Universidade do Estado do Amazonas e na Universidade Federal do Amazonas, né? E compreende vários núcleos, né, na Amazônia, né? Tem as universidades federais e estaduais da Amazônia, Roraima, Rondônia, Acre, né, Tocantins, né, e Maranhão, né, Pará, e são pesquisadores de universidades, né? E com orientandos, né, com seus orientandos, mestrandos, né, doutorandos, e a partir da minha experiência, né, o projeto Nova Cartografia, ele é interdisciplinar, né? Ele tem vários olhares, né? Vários campos disciplinares e diretamente trabalha com povos e comunidades tradicionais. O projeto Nova Cartografia lida especificamente com um procedimento, né, que nós chamamos de oficinas de mapas, né? Nós estamos produzindo este ano, né, para 30 fascículos como este aqui, né, que é resultado justamente de oficinas, né, de mapas realizadas. Seja, a população tem que revelar as suas características de trabalho, de cultura, de que fato, vão ser pontos num desenho de mapa. É exatamente. Isso, né? Na realidade é assim. Como é esse procedimento? As unidades associativas, podem ser quilombolas, ribeirinhas, né, indígenas, né, solicitam, né, o trabalho de oficina de mapas, né? Então, aí vai uma equipe, né, evidentemente que tem um procedimento de campo, agora uma relação, né, de pesquisa já realizada, né, de um período, né, de vários anos até, né, e às vezes poucos anos, mas isso significa dizer o quê? Que eles, né, trazem, né, a demanda, né, e nós vamos lá, né, acompanhar. E tem reuniões preparatórias também, né? E eles definem a programação conosco, né? Então, uma relação de pesquisa. Como vão trabalhar. E, de fato, né, eles elaboram uma programação, né, e todo o aspecto de deslocamento, né, de famílias, né, de comunidades, né, e tudo. Então, nós temos, por exemplo, feito oficinas no Alto Rio Negro, né, no Alto Solimões, no Baixo Amazonas, aqui deixa próximo eu entender de Manaus. uma coisa, Claudemir. Essas oficinas gabaritam essas pessoas a atuar numa área mais ampla para trazer informações que vão compor o mapa. Exatamente. Na realidade, assim, são situações localizadas, né, que vêm à tona, né, que seria a realidade, né, da comunidade ou da aldeia, né, ou de uma associação, né. Então, eles que vão definir o que eles querem colocar no mapa, né. Então, nós temos também... Ou seja, eles é que dão a caracterização do que é importante. O que é importante. Não somos nós que vamos impor situações ou até uma lógica de pensamento, né? Eles é que vão justamente trazer essa realidade, esse discurso deles, cartografado, evidentemente, né? Então, se nós pensarmos bem, assim, numa prática mesmo, no campo empírico, a oficina se dá dessa maneira, né? Existe... a confecção do desenho, né, um aspecto, confeccionar o desenho, o croquis, né, da realidade, das situações, né, mas antes disso tem uma preparação, ou seja, a utilização do GPS, né. Então tem, vamos dizer assim, informações sobre o posicionamento geográfico. Quer dizer, tem sempre a presença de alguém e o aparelho, inserindo essa tecnologia. Exatamente, com eles. Que nós capacitamos, né, essas lideranças, e essas lideranças é que vão marcando o ponto de GPS daquele desenho que apresentou. Na realidade, essa linguagem, né, da vida real, né, do mundo prático, né, é uma linguagem cartografada, né? Então, eles mostram situações de conflitos, né, problemas de lagos, de igarapés, né, situações de pesca, né, de pesca predatória, né, caça, né, Acaba sendo um levantamento completo da situação real de vida da população. Deles mesmos, exatamente. Eles, ao mesmo tempo, eles se auto-refletem, né? Então, e auto-se definem, né? Então, eles que dizem o que querem e mostram como é que está a situação, né? Então, isso, evidentemente, que vem em formas de assuntos, né? Eles elaboram os assuntos que vão ser desenvolvidos numa oficina que dura entre 2 a 5 dias, depende muito de cada situação, né? Tem oficina que passa 5 dias, 3, né? Mas tem também a confecção do mapa, ao mesmo tempo que eles elaboram o desenho, né, o croquis, esse croquis vai para o laboratório, né? E às vezes tem até liderança que já sabe mexer com ArcGIS, né? E vai para o laboratório também. Mexer com o quê? ArcGIS, que é justamente o sistema
de georreferenciamento, né, que sistematiza, né, esses e pontos pode de GPS. localizar os Exatamente. pontos. Tá. Bem, vamos agora dar uma parada, cada um entrou no seu médio, agora vamos começar a misturar isso tudo para ver o que dá depois do intervalo. Aguarda um instantinho só que a gente volta já já.